Bom, pessoal, essa videoaula é para a gente aprender a manipular o Workbench para que a gente inicie a fazer os nossos modelos de banco de dados relacionais, tá? Então, a primeira coisa é a gente abrir o MySQL Workbench. Então, aqui eu já tenho a minha conexão criada, dou clique duplo, eu vou ter aqui um um ambiente, né? Um ambiente dessa maneira aqui, né? E eu vou iniciar aqui a criação de um novo modelo, tá? Então, eu venho aqui, New Model, né? No menu File, maravilha. Aí vai abrir essa tela, eu venho aqui, dou clique duplo aqui, ó, para eu mudar o nome do banco de dados. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma loja, um banco de dados de uma loja, tá? Dou Enter. Beleza, eu tenho aqui, né, o, o banco de dados já com o nome loja, vou dar clique duplo no ADD Diagram. Vamos fazer um diagrama aqui, tá? Fazer um diagrama, eu vou vir aqui, ó, vou passar o mouse aqui, ó, Place a New Table, né? Vamos criar uma nova tabela. Então, o banco de dados ele é feito de várias tabelas que se relacionam, né, para poder ter o relacionamento entre os dados, para dar significado a os dados que são armazenados. Então, para esse primeiro contato nosso, a gente vai fazer uma tabela. Eu vou aqui dar clique duplo nela, né? Eu vou chamar ela a minha tabela cliente, né? Recorrente aí dos nossos exercícios, né? Maravilha, criei aqui a tabela cliente. Bom, aqui embaixo eu tenho algumas coisas aqui para configurar, né? Então, minha tabela cliente atualmente, ela não tem nada, né? Então, eu vou criar os atributos. Os atributos são chamados de colunas. Por quê? Porque a tabela tem as colunas, né? Que acabam sendo os atributos do cliente. Então, primeiramente, eu dou clique duplo aqui, o que vai acontecer? Automaticamente vai ser criado aqui um ID cliente, tá? Aí, maravilha. Mantenho ele, né? Por quê? Porque para toda tabela tem que ter um atributo que é um índice. Então, o cliente um ele vai ter o índice um, o outro cliente vai ter o índice 2 e assim por diante, tá? Então, é preciso que tenha esse indexador. Ele é do tipo inteiro, tá vendo, ó? É, os identificadores sempre são do tipo inteiro, tá? Aqui a gente tem diversas opções, ó, tá? Então essa primeira aqui, ó, é a primary key. O que que é primary key? A chave primária, tá? A gente vai ver nas próximas aulas o que quer dizer isso aqui. Esse outro aqui, ó, é not null. O que quer dizer? Já é uma restrição que eu estou colocando na minha tabela que ninguém pode adicionar valor a esse atributo que seja nulo, né? Sempre tem que ter um valor, tá? Não pode ser vazio. E aqui tem demais opções que a gente vai ver também posteriormente, tá? Aqui eu poderia deixar um autoincremento aqui. O que é esse autoincremento? Sempre que eu adiciono, ele vai sempre colocar o valor do atributo automaticamente, tá? Não, eu vou tirar nesse primeiro momento. Vou tirar, vou deixar só esses dois aqui. Bom, agora eu vou criar os outros atributos, que são os atributos que me interessam. Então, o nome é do tipo varchar, é um array de 45 caracteres, tá? Vou manter esse aqui, eu poderia colocar uma série aqui de tipos, né? Então, a gente tem date time, a gente tem binário, a gente tem double, float, enfim, e diversos aqui que vocês ainda não conheceram. Então, por enquanto, eu vou deixar ele como not null. Eu não dá para ter um nome que é nulo, né? Que não tem nada. Então, eu vou exigir essa restrição do banco de dados. Ele vai controlar isso para mim.
Se eu for querer adicionar, não vai ser possível, tá? Vou criar um outro aqui que seria o CPF, por exemplo, né? E vou criar um outro aqui, tá? Que seria o salário. Não, acho que tá bom, né? Vamos deixar só esses dois atributos. Bom, maravilha. Feito isso, pessoal, a gente só está na parte do modelo aqui. O que quer dizer isso? Que o nosso banco de dados ainda não existe. Eu não criei o banco de dados, eu não criei a tabela cliente ainda, eu só criei um modelo. Esse modelo, ele vai gerar um código. É esse código que é o código que a gente vai usar para criar, né, o banco de dados e o modelo. É um script, que ele está na linguagem SQL, tá? Então vamos lá fazer, ó. Eu venho aqui, né? Olha só. Export, forward, engineer, SQL create. Venho aqui, next, next. Olha só o que ele fez. Ele gerou o script para mim. Esse script é o que está criando o banco de dados. Então, ele foi gerado pelo MySQL Workbench. Tem aqui a data, o horário, não é? Create schema, se not exist, loja, chama loja, né? Create table, se not exist, chama cliente. E olha só o que ela tem. O ID cliente, int not null, nome, que é um varchar, como se fosse uma string, not null, CPF varchar, ok? Beleza. Pessoal, é isso aqui que a gente chama do script de criação, tá? Do banco de dados, tá? Eu vou copiar aqui, né? Copy to clipboard, que é copiar para a memória, para eu colar depois e executar o script. Então eu vou dar finish. Bom, se eu vier aqui no local instance, que foi a primeira tela que a gente verificou, esse ambiente aqui, ele é como se fosse o espaço para rodar os scripts em SQL, na linguagem SQL. Então eu vou copiar, né? Dei um Ctrl V, copiei aqui o script que eu acabei de gerar, né? Conforme o modelo, esse modelo que tem uma tabela só e que tem aqui três atributos, três colunas. Maravilha. Quando eu venho nesse rainho aqui, ó, execute, né? Ele vai executar o meu script, tá? Observem aqui do lado, ó, que no meu banco de dados, nesse meu servidor de banco de dados, eu tenho três bancos de dados criados, ó. O Saquila, que tem várias tabelas, tá vendo? Tem a tabela ator aqui, ó. As colunas, ó, autor ID, primeiro nome, último nome, a última atualização, tá? Tem aqui também, ó, essa outra, sys, e tenho aqui também uma outra tabela aqui, um outro banco de dados que chama World, com as tabelas cidade, city, country, country language, tá? São bancos de dados aí que vêm criados, né, por default para a gente explorar, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou rodar o script. Então, rodando o script, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai ter um banco de dados novo. Qual o banco de dados? O loja. Eu acabei de criar o modelo que eu vou executar. Então, vou apertar aqui o ícone do raio, né? Deu um erro aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu vou colar e copiar de novo aqui. Bom, devia ter algum caractere ali que eu apertei sem querer. Na hora que eu coloquei novamente, colei novamente, deu certo. Como é que eu sei que deu certo? Olha só, eu olhei aqui embaixo, ó, né? Eu tenho aqui, ó, só esse primeiro aqui que foi o que eu fiz errado, eu vou apagar ele. Ah, não dá para apagar ele. Mas eu verifico aqui, ó, que aqui foi criado de forma só com alguns avisos em amarelo, que não tem problema, tá?
e vamos verificar se deu certo. Então eu venho nesse ícone aqui, ó, que é o update. Tá vendo, ó? Aí aqui está a minha loja com a minha tabela cliente, com os meus atributos ID cliente, nome, CPF. Então, até agora, o que que eu tenho? Até agora eu tenho um banco de dados com uma tabela cliente que não tem nenhum cliente cadastrado lá. Nenhum, né? Bom, eu vou abrir essa tabela aqui, eu dou um clique duplo aqui, né? Na verdade, eu dei um clique duplo e ele abriu aqui, né? Aí eu executo o rainho de novo. O que é esse comando aqui? Select asterisco from loja cliente. É um comando em SQL. O que ele faz? Ele mostra todos os meus registros da tabela cliente. Os registros são os clientes que eu estou cadastrando. Olha só, eu apertei o rainho, o que aconteceu? Eu tenho uma tabela, ó, cliente, que ela está vazia, ó. Eu tenho o ID cliente nulo, nome nulo, CPF nulo. Então, quando eu aperto esse rainho, ele executa esse comando. Esse comando quer dizer select, né? Selecione todos, o asterisco é todos, né? Mostre tudo, né? Da tabela cliente do banco de dados loja, tá? A gente vai estudar a linguagem SQL, todos os comandos, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma introdução, né, na ferramenta. Bom, aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu posso inserir os dados manualmente aqui. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho meu banco de dados criado aqui e eu tenho meu servidor de banco de dados, que é o MySQL, né? O MySQL, ele tem aquele acesso que eu falei para vocês através do protocolo TCP/IP. Então você consegue conectar por diversos aplicativos no meu servidor. Aí, o que que isso me... O que é o bom disso, né? Ué, todos os meus aplicativos, né? Eles fazem conexão com esse banco de dados, eles fazem alterações, inserções, consultas, né? E o meu servidor, o meu sistema gerenciador de banco de dados, ele vai controlar, ele vai manter isso, né? Então eu vou fazer um exemplinho aqui por linha de comando. Eu vou fazer um acesso ao banco de dados pelo aplicativo de linha de comando. Esse MySQL Workbench é um aplicativo que conectou no sistema gerenciador de banco de dados. Esse que eu vou fazer agora, eu vou usar o prompt do DOS, é a mesma coisa. Então eu escrevo prompt de comando, né? Agora, para simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou lá no diretório do MySQL, tá? Que eu já deixei aberto aqui, ó. No meu caso, que é o caso default, que deve ser para vocês também. Program Files, MySQL, MySQL Server 8.0/bin, né? Eu vou pegar esse endereço, vou copiar, né? É o endereço que está instalado no meu MySQL e lá tem o aplicativo de linha de comando para eu fazer o acesso. Bom, primeiramente, eu vou sair desse diretório aqui, né? cd barra, e vou para o diretório raiz do meu drive C. Agora eu vou dar um CD e vou lá para o meu diretório, né, do MySQL, né, que eu copiei aqui o, o caminho. Tá? O CD, o que ele faz? Ele muda aqui, ele vai para a pasta, né, que eu quero, né, que no caso é essa aí do SQL. Aí verifica aqui que a gente está agora dentro da pasta do SQL, né, que é essa pasta aqui. Eu quero executar o seguinte comando, o meu MySQL. Ele foi executado, mas acontece que eu estou com uma mensagem de erro aqui, que ele está dizendo o seguinte, ó, acesso negado. Você precisa me explicar qual que é o endereço IP do seu servidor de banco de dados e qual é o usuário e o password.
né? Bom, para fazer isso, a gente põe mysql.h, desculpa, menos h. O menos h quer dizer que ele vai falar qual que é o host. O host é o localhost. O que é localhost? O localhost é o meu próprio computador, ele está instalado no meu computador. Esse IP aqui, né? Eu poderia colocar aqui, o IP do localhost é 127.0.0.1. Então, esse IP é o IP que toda máquina tem, porque é o próprio IP, é o IP do localhost. Então, eu posso colocar 127.0.0.1 ou localhost. Então, guardem isso. Aí eu ponho menos U. Menos U quer dizer, qual que é o usuário? Bom, meu usuário é root. E traço P, qual que é o password? Bom, eu já conheço esse programa, eu não devo colocar aqui o password, tá? Por razões óbvias aí de segurança. Então eu não coloco. Então eu sei que eu dou o menos P, aí ele aparece assim para mim, enter password. Aí eu vou escrever o meu password, que é root também, que foi aquele que eu configurei na instalação, né? Do MySQL Community. Aí eu dou enter. Maravilha, estou dentro do. Agora eu estou enxergando aqui tudo que esse cara aqui enxerga, que o MySQL Workbench enxerga. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um comando aqui, que é show databases. O que é isso? Ele vai mostrar os bancos de dados que existem. Olha só eles aqui, ó, eles estão aqui, ó, lembra? Loja, Sakila, Sysword. Então é show database, ponto e vírgula. Eu dou enter, ele colocou aqui, ó o meu loja aqui. Ó o Sakila, ó o Sys, ó o Word. Aí tem mais dois aqui que são bancos de dados internos. Imagino que seja para alguma coisa específica, né? Do MySQL. E que é ocultado aqui no Workbench por razões aí que, enfim, desconheço. Mas vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos apagar esse banco de dados Sakila aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Como que eu apago? O comando que apaga é drop. Drop. Drop é de, né, largar, né? Então, larguei aqui, drop now. Vou apagar também esse sys aqui, ó. Drop now. Vou apagar o Word também, drop. Agora eu vou dar aqui de novo um show database. Olha só, eu estou aqui com eles eliminados, né? Bom, ficou só loja, que é o oficial aqui, que dá para se ver aqui, e os outros não. Eu vou sair, mas depois a gente retorna para esse programa aqui para fazer mais algumas coisas, tá bom? Bom, qual que é a ideia aqui? Vamos preencher os registros aqui, né? Até agora a gente só tem essa caixinha aqui com as variáveis, com os atributos, mas não tem nenhum registro dentro dela, né? Então, eu quero cadastrar os meus clientes, eu quero colocar o João, o José, né? A Maria, né? Então vamos lá. ID de cliente 1, nome, Maria, CPF, vou colocar aqui, ó, CPF aleatório. Aí eu vou criar aqui 2, o João, vou colocar também aqui um CPF aleatório. Certo? Bom, feito isso, gente, é aquela história. Aqui eu estou fazendo o modelo, né? E eu vou dar um apply. Quando eu dou um apply, eu vou dizer que eu quero essa modificação no meu banco de dados. Eu quero inserir esses registros, né? Então, vamos pensar num. Vamos entender o que é o registro e o que é a tabela. Então, vamos supor que eu tenho aqui a tabela no meu Excel. Eu tenho a minha tabela cliente, né? Aí aqui eu tenho, olha só, eu vou fazer aqui, ó, na minha tabela cliente eu tenho o ID cliente, eu tenho o nome, eu tenho o CPF, certo? Olha só, exatamente o que a gente fez ali. Então,
Aqui, na verdade, vou deixar aqui, né? Essa aqui é a minha tabela cliente. Aí, para ficar fácil, todo mundo entender, eu vou colocar umas bordinhas aqui, todas as bordas. Porque ó, aqui, gente, ó, na minha tabela cliente, esses três aqui são os meus atributos, ou colunas, né? Então, essas aqui são as minhas colunas, né? Aí aqui, eu vou deixar assim em amarelo para diferenciar. Então, o que que eu fiz aqui até agora, ó? Eu peguei e preenchi esses registros. Então, cada linha dessa aqui é um registro, ó. Então, eu coloquei a Maria, né? Então, cliente, ID cliente, 2 Maria. O CPF eu vou copiar aqui, copiei, né? Aí o 2 é o João e o CPF, opa, nossa, o CPF tá até com ponto e vírgula aqui. Então eu copiei aqui, maravilha. Essa é a minha tabela, é isso que eu quero ver, com esses dois registros. Esse é um registro, esse é outro registro. Então, registro 1, registro 2. Tabela cliente, banco de dados loja, né? Banco de dados loja, né? Ops. Tabela cliente com esses registros aqui. Registrou. Pronto. Beleza. Agora vamos fazer isso retomando. Então eu dou o apply. Dando o apply, olha só o comando. Ele já me gera o comando. Ó. Insert into. Então, insira dentro do meu banco de dados loja, na minha tabela cliente, nessas três colunas, ID cliente, vírgula, nome, CPF, os valores, que aí é o registro. 1, Maria com esse CPF. 2, João com esse CPF. Dou o apply. O que vai acontecer? Eu vou executar agora isso e o meu banco de dados vai passar a ter esses valores. Beleza. Nesse momento agora, eu executo o rainho e deu um erro aqui. Espera aí que eu vou ter que refazer aqui, que deu algum problema. Ué, na verdade não. Na verdade é isso mesmo, deu certo agora. Eu vim aqui no cliente. Vamos limpar isso aqui, clear. Aí eu aperto o rainho, ele vai aparecer todos que eu fiz aquela hora. Se eu quiser zerar, eu posso vir aqui, selecionar esse aqui, delete. Vou apagar a linha. E vou selecionar esse aqui, delete. Vou dar um apply. Aí vai aparecer delete from loja, cliente, where. Aí é uma especificação que eu falo aqui, quero remover o meu cliente que tem o ID cliente igual a 1. E aqui o que tem igual a 2. Vamos dar apply. Finish. Não, deu certo. Vamos dar agora o select. Deu certo, não temos mais. Agora vamos adicionar de novo. Então vou colocar aqui 2. Vou colocar 1 de novo, 1. Agora eu vou colocar o Rodrigo. Vou colocar aqui um CPF aleatório. E o 2, vou colocar aqui Carolina. Aqui vou colocar um CPF aleatório. Agora eu vou dar o apply de novo. Dando o apply, os comandos estão aqui de inserção. Insira dentro da loja, no banco de dados loja, na tabela cliente, esses valores. Quer dizer, nessas colunas, esses valores. Apply. O SQL foi.
né? Aplicado com sucesso do banco de dados. Finish. Vamos apertar o rainho de novo. Por quê? Porque eu quero executar esse comando para ver se eles estão lá mesmo agora. Estão lá mesmo agora. Deu certo aqui o output. Ó, eu já vi que ficou verdinho, né? Mas, bom, pessoal, é isso aí. A ideia é justamente ter o primeiro contato com a ferramenta para a gente evoluir aí nas próximas práticas, tá bom?